Concurso da Prefeitura de Aracaju, o famoso ISS Aracaju, para auditor. Edital publicado. Nesse vídeo aqui vamos traçar dicas, estratégias de estudo para você otimizar o seu tempo de estudo. Como é que você faz para estudar mais em menos tempo, cobrir mais conteúdo programático e tentar, claro, conseguir o máximo possível de pontos sem vacilar. Não se engane, a estratégia que você utiliza, as matérias que você escolhe para dar mais ênfase, tudo isso faz diferença na sua preparação e você tem sempre que ter em mente que não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Nesse vídeo aqui, a ideia é te ensinar, te ajudar a trilhar o caminho de quem vai acertar mais questões. Então vamos lá. Primeiro, informações básicas do edital. Aquele salário inicial dito no edital de 10 mil, já se fala em 14, 15 mil logo nos primeiros anos com os adicionais e salários bem acima disso também no final de carreira. São 14 vagas imediatas para o cargo de abrangência geral, primeira vez que eu vejo esse nome para um cargo, mas tudo bem, e 6 para TI, ok? Aí tem também para deficientes físicos, negros, aquela coisa, mas de início no edital são 14 mais 6, totalizando 20 vagas, e tem também o cadastro de reserva, e ele é interessante, ele dá a possibilidade de que mais pessoas sejam chamadas além dessas 20 iniciais, ok? Vai ter discursiva, e eu estou adiantando esse ponto aqui porque vão corrigir 10 vezes o número de vagas de discursivas, ok? E quem faz o mínimo na discursiva está considerado aprovado, mesmo que fora das vagas, e pode ser chamado durante a validade do concurso. Devem chamar mais do que 20, a gente não sabe quantos, mas no máximo 200 podem ser chamados, ok? A prova está marcada para o dia 13 de dezembro. Vai ser a objetiva na parte da manhã e a discursiva na parte da tarde. Diogo, você acha que essa prova vai acontecer no dia 13 de dezembro mesmo? Eu acho possível e eu começo a achar cada vez mais provável que ela aconteça, especialmente depois de uma outra notícia que saiu neste mesmo dia, de que foi remarcada a prova de escrivão da PCDF. Provavelmente é um concurso que você não está acompanhando tão de perto assim, mas foi uma das primeiras provas a serem suspensas e ela acabou de ser remarcada. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso aqui no canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para ficar sabendo quando esse vídeo for publicado. E eu vou falar um pouco mais em detalhes o que eu acho desse panorama das provas, se elas devem começar a acontecer a partir de agora ou não. Beleza? Prova objetiva vale 160 pontos no total. Existe a parte de conhecimentos básicos, que a gente vai falar um pouquinho, existe a de conhecimentos específicos, e a de conhecimentos específicos tem peso 2. Então ela tem um pouquinho mais de questões, mas elas valem o dobro. Vamos conversar sobre esse mapa da prova, para você conseguir julgar melhor em quais matérias você vai dar mais ênfase, como é que vai ser a sua preparação. O objetivo desse vídeo é esse aqui, beleza? Tem discursiva também, infelizmente, não adianta chorar, tem discursiva, ela vale 60 pontos. É uma quantidade bastante grande, um terço aí, um pouco mais de um terço da pontuação da objetiva, e isso é bastante relevante, tá? Você tem que estar afiado na discursiva também. Existe prova de títulos, valendo 10 pontinhos, que também é uma quantidade de pontos razoável. Ninguém ganha 10 pontos nos títulos, né? Por exemplo, com um doutorado você ganha 3 e por aí vai. E como a prova é especialmente para essa vaga, esses cargos de abrangência geral, serve qualquer curso de nível superior, para este professor que vos fala, não faz muito sentido você fazer uma prova de títulos, né? Então, eu tenho doutorado em veterinária de grandes mamíferos, cavalos e bovinos, e eu ganho 3 pontos a mais. Legal. Beleza. Nesse sentido, não faz muito sentido realmente. Claro que a pessoa que chega a ter um doutorado é uma pessoa diferenciada e talvez eles queiram dar um pouquinho mais de graça para essa pessoa. Como eu falei, discursivas corrigidas 10 vezes o número de vagas, tá? Bom, o mapa da mina, esse aqui a gente vai falar também de pontuação mínima, que é muito importante na hora de você escolher como que você vai estudar, mas eu já coloquei aqui em termos de pontos, tá? Eu não coloquei o número de questões não, porque não interessa a quantidade de questões, o que interessa é o número de pontos. Se, por exemplo, contabilidade geral tem 15 questões, elas têm peso 2, então vale 30 pontos e acabou. Isso é o que interessa. Para que eu chamo a atenção aqui? A prova de conhecimentos básicos vale no seu total 40 pontos e a de conhecimentos específicos 120 pontos.
Isso é muito importante, isso é muito relevante. Você tem que dar uma ênfase no seu estudo dessas matérias aqui da prova de conhecimentos específicos para conseguir a maior pontuação possível. Diogo, não vou estudar nada de conhecimentos básicos. Não, você não pode fazer isso porque você tem que acertar 50% das questões da prova de conhecimentos básicos. Esse é o mínimo para você ser considerado aprovado. Também tem que acertar 50% da prova de conhecimentos específicos e você tem que fazer no total 96 pontos. Não é 60%, apesar de ser 96 ser 60% de 160, não é 60%, é 96 pontos. E isso é muito importante. Se você for muito bem nessa aqui e for mais ou menos nessa aqui, você corre o risco até de não fazer a pontuação mínima. Enfim, 96 pontos é o mínimo, equivale a 60% da pontuação, mas essa prova de conhecimentos específicos é muito importante na sua pontuação geral. Ela vale 3 vezes mais do que a prova de conhecimentos gerais. E Diogo, então tá, eu sou bom em algumas matérias aqui, eu acho que eu consigo chegar em 50% sem pegar umas matérias que eu nunca vi. Você acha que dá para fazer assim? Não. Tem um detalhezinho discreto no edital que diz que você não pode zerar nenhuma disciplina. Então existe uma nota mínima por disciplina que é 1. Você tem que acertar pelo menos uma questão. Claro, se você... Lembrando que essa prova é de múltipla escolha, não é certo e errado do CESP não, tá? Se você errar, você não perde ponto. Acertou, ganha um ponto, errou, deixou em branco, 0. Não ganha nem perde. Mas se você tem 5 questões e vamos supor que você chute todas na letra A chance grande de que alguma delas seja a letra A. Né? Algumas bancas, inclusive, dividem a quantidade de respostas certas, uma para cada letra. Então, se uma matéria tem 5 questões, isso aconteceu na minha prova, tá? Quando eu fui aprovado para o auditor da Receita Federal, a ESAF fazia isso e você sabia com razoável possibilidade de estar certo, de que se houvesse 5 questões, você ia ter uma com a resposta letra A, outra B, outra C, outra D. Isso foi bastante importante para mim, a pontuação, por exemplo, economia, eram 5 questões, eu sabia 4, chutei a quinta na letra que eu não tinha marcado ainda e acertei. E fiz isso com exatas também, foi muito bom, ganhei muitos pontos assim. Isso é estratégia de prova, é isso que eu ensino também aqui nesses vídeos do YouTube, no meu coaching e também na comunidade Estudo Completo, que é onde você encontra este vídeo aqui e vários outros ensinando a estudar para essa prova. Então, se você não sabe estudar, está com dúvida, está com dificuldade, não sabe estudar muito bem para um concurso, que é uma coisa mais completa, você entra em estudocompleto.com.br ou, na verdade, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui e você vai lá para a página para entrar para a comunidade Estudo Completo. Aqui eu disponibilizo todas as minhas videoaulas. Diogo, como é que eu faço um ciclo de estudos? Como é que eu faço revisões periódicas? Como é que eu controlo resolução de questões? Com que frequência eu devo fazer questões? Como é que eu faço um caderno de erros? Como é que eu faço flashcards para pegar aquelas decorebas impossíveis? Tem aula para tudo isso e tem um curso completo ensinando a estudar para esse concurso de auditor de Aracaju, beleza? E é uma comunidade de concurseiros também. Tem mais de 1000 concurseiros lá dentro, trocando informações, trocando figurinhas, inclusive sobre essa prova. Trocando dicas de professores, dicas de como estudar cada matéria, tem de tudo lá dentro, é bem legal mesmo. Mas vamos continuar com a nossa análise. Está feito o jabá, entra lá depois, o link está na descrição. Continuando com a nossa análise, realmente a coisa ficou complicada. Você não pode abandonar completamente nenhuma das matérias. Não pode, não pode, não pode. Se zerar uma matéria, está reprovado. E eu não iria para uma prova para acertar uma questão, né? O ideal é você tentar acertar pelo menos 2 ou 3, que vai que dá tudo errado, você acerta só uma e faz o mínimo. Ou então reza para alguma questão ser anulada e você ganhar o ponto. Apesar de que eu não tenho certeza disso não, tá? Se a questão sendo anulada, conta como ponto ganho. Tem que olhar direitinho no edital. Mas enfim, primeira coisa é ênfase. Você vai dar uma ênfase maior às matérias de maior pontuação. Todas as matérias da prova de conhecimentos específicos valem muitos pontos. Eu já coloquei aqui na ordem de importância pela pontuação. Contabilidade geral é a matéria
de maior importância junto com o direito tributário. Se você estuda para a área fiscal, você está estudando essas duas matérias desde o seu ciclo básico inicial, você já está com razoável confiança e conhecimento delas. Talvez, né? Na prática, provavelmente não, especialmente com contabilidade geral. Mas você não precisa fechar a contabilidade geral, beleza? A gente está falando de uma prova que tem diversas matérias e você tem que saber um pouquinho, pelo menos, de todas elas. Não adianta virar o cara da contabilidade geral e zerar uma outra matéria porque não deu tempo de estudá-la. Se você entrar para a comunidade Estudo Completo e assistir todo o meu curso de como estudar para essa prova, vai ver que no vídeo seguinte, se você estiver assistindo o curso, é o mesmo vídeo, logo aqui embaixo, dentro da comunidade do Estudo Completo, o vídeo seguinte, nele eu ensino a fazer o ciclo de estudos. A gente vai pegar uma carga horária fictícia, exemplo de quem estuda, por exemplo, 30 horas por semana, 20 horas por semana, todas as matérias e como que você cria um ciclo de estudos com essas matérias, em quais você vai dar mais ênfase, quais vão ficar com a carga horária menor. Eu vou ensinar tudo isso no próximo vídeo, tá logo aqui embaixo se você estiver assistindo dentro do curso. O curso chama Método Estudo Completo, beleza? É a minha metodologia de estudos. Bom, contabilidade geral e direito tributário são as duas mais importantes, 30 pontos cada uma, seguido de análise de informações. Gente, está chamado de informática no edital, mas não é informática, tá? Não tem nada de Word, Excel, Windows, é análise de informações. Isso aqui não é fácil, beleza? Você vai gastar um tempinho para aprender isso aqui. Se você nunca viu, separa uma carga horária razoável para isso aqui. Legislação tributária municipal é o seguinte, tem uma grande chance de que você deixou para estudar essa matéria mais perto da prova, agora é a hora de entrar de cabeça nela. Ela é muito derivada do estudo da letra da lei, né? A legislação tributária municipal é uma série de leis e você tem que estar muito craque nelas. Aqui no mini curso você tem uma outra videoaula em que eu ensino como estudar leis, beleza? Então, se você está assistindo pelo mini curso, parabéns, obrigado pela confiança e você está no caminho da vitória. Vai ter que focar no estudo das leis para poder estudar isso aí. Ah, mas tem um material teórico do cursinho e tal. Não precisa, tá? Você pode pegar, imprimir todas as leis ou salvar todas as leis no Word, enfim, da forma como você estudar, e aí você estuda diretamente na letra da lei, ok? AFO e o orçamento público. Essa matéria, ela é um pouquinho desafiadora. Se você nunca viu o AFO, é possível que você nunca tenha visto, porque você estuda para a área fiscal. É uma matériazinha que você vai ter que dar uma atenção e ela vale muitos pontos. A dica que eu posso te dar para a AFO é, ela não é tão simples à primeira vista e você vai ter que dar uma passada geral na matéria para ter uma noção geral de como a coisa funciona e depois foca muito na resolução de questões para aparar as arestas e aumentar o seu percentual de acerto. Então estuda a AFO, mas leva com tranquilidade, você não precisa decorar tudo na primeira vez que você lê, beleza? Direito civil e empresarial não são tão importantes assim. São duas matérias que juntas valem 10 pontos, então cada uma delas vale 5 pontinhos aí, em média, se elas tiverem metade das questões cada uma. São 5 questões, então uma delas deve ter 3, a outra 2 questões. Não são matérias difíceis, direito empresarial é uma matéria razoavelmente fácil, especialmente da forma como ela é cobrada na área fiscal. Direito civil é um pouquinho mais chatinha, mas não são matérias complicadas. Eu mesmo estudei direito civil, empresarial e penal para o meu concurso de auditor da Receita Federal, direto na legislação. Fui grifando, anotando, marcando, preparando as decorebas e consegui fazer um bom percentual de acerto nessas 3 matérias juntas. Lembrando que eu estudei para elas só pós-edital, porque elas foram surpresa no meu edital. Não são tão importantes assim, mas você vai ter que dar uma olhada. Diogo, agora a gente vai entrar naquela situação. A gente acabou de falar de civil e empresarial que não são tão importantes assim, mas você tem que estudar. E a gente tem uma cambada de matérias que não são tão importantes assim, mas você tem que estudar. O que fazer? Especialmente se não der tempo de você ler todo o conteúdo programático, Diogo, não vai dar para ler todas as aulas de todas as matérias. Algumas aqui eu preciso fazer um milagre de garantir pelo menos um pontinho. A sugestão que eu dou é, as bancas tendem a cobrar alguns assuntos mais do que outros. Existe uma análise que a gente faz estatística, tcharam, uma análise estatística de
qual é a frequência com que cada assunto é cobrado por essa banca nessa área. Beleza? No caso do CESP, especificamente para a área fiscal, tinha poucas questões. Eu juntei duas áreas. Eu juntei área fiscal e área de controle, que é uma área prima da área fiscal, que é a área dos tribunais de contas, para melhorar o aspecto estatístico, aumentar a amostragem. Beleza? Então, se você adquiriu o método estudo completo de como estudar para essa prova e está assistindo o primeiro de vários vídeos, saiba que aqui no mini curso de como estudar tem essa análise estatística para todas as matérias e você consegue baixar a planilha, inclusive, para controlar o seu percentual de acerto e saber como é que você está em cada assunto de cada matéria. Beleza? Para cada uma das matérias você vai ter uma lista de assuntos e o respectivo percentual de incidência numa análise histórica da banca Sebrasp, para os cargos da área fiscal e da área de controle. Ok? Isso aqui é a solução se você sabe que não vai dar tempo de estudar tudo de todos os assuntos. Novamente, link na descrição se você quiser adquirir o meu curso de como estudar para essa prova. Não é curso do conteúdo das matérias, é curso de como estudar. E não pense que isso não é importante. Bom, o que dá para fazer munido dessas informações? Geralmente, você tem que a maioria dos assuntos, nesse caso aqui eu marquei de laranja o que representa 80% dos assuntos, 80% das questões, a maior parte decorre de uma quantidade menor de assuntos. Então, por exemplo, se você pegar os dois primeiros aqui, você tem mais de 50% das questões dizem respeito a esses dois assuntos. Esses dois assuntos respondem por mais de 50% das questões. Desculpa, mais de 50%, mais de 40% das questões. Ok? Perdão. Esses dois assuntos são mais importantes. Então você tem uma amostragem que chega a quase 50% das questões incluem um desses dois assuntos. Se você não vai ter tempo de estudar todos, tenta pegar pelo menos esses dois. Se você conseguir pegar os 3 primeiros assuntos, aí você vai ter 60% de incidência. A chance de ter uma questão, pelo menos, desses 2 ou 3 primeiros assuntos é muito grande. Perdão. A gente não tem certeza, é uma análise que é feita olhando o histórico, isso não garante que vá se repetir, mas aqui no primeiro assunto, por exemplo, a gente vê que 1 em cada 4 questões de matemática financeira do Sebrasp para essas áreas cobra esse primeiro assunto. 1 em cada 4. Então, como são 5 questões, a chance de uma delas, pelo menos, ser sobre esse assunto é muito grande. Claro que você não vai pegar só um, né? Tenta pegar 2 ou 3, tenta pegar nessa ordem, estuda nessa ordem de assuntos mais importantes, porque isso pode significar você pelo menos não zerar. Essa análise é importante. E aqui em estudo completo, a gente tem ela para todas as matérias, para todos os assuntos, beleza? Isso vai ser muito válido para todas essas matériazinhas que são pequenas e que não valem tantos pontos. Claro, isso vale muito para a estatística. Vamos falar de estatística rapidamente? Normalmente, não se estuda estatística. Várias pessoas não estudam. Eu mesmo não estudei estatística para minha prova. É um risco, mas estatística tem 2 problemas. Se você não for muito bom em exatas, você não aprende. E se você quiser virar uma pessoa que é muito boa em exatas, em estatística, você vai gastar muito tempo. O custo-benefício não é bom. É muito custo de tempo para um benefício pequeno no número de questões. E existe um terceiro problema que é, na hora da prova, você não vai provavelmente ter tempo para ficar lá 10 minutos, 15 minutos para resolver uma questão e talvez errar essa questão. Então, é uma matéria péssima para estudar para concurso. Se você tem uma base boa em exatas, se você tem facilidade, tenta pegar a análise estatística e aprender e treinar 2 ou 3 assuntos para ir fazer essa prova, mas estude assuntos que são de resolução mais rápida. Não pega aquelas questões muito cabeludas para fazer, não. Beleza? Direito penal vai muito nesse sentido da análise estatística que eu mencionei. Realmente vale a pena. Ele é bem segregado, assim você pode escolher a parte que você vai estudar. Constitucional e administrativo,
Romeu e Julieta, você já deve estar sabendo. E aqui é importante falar uma coisa. Se você está estudando para a área fiscal, você com certeza já viu português, administrativo, constitucional, matemática financeira, já tem uma boa noção de contabilidade geral, já tem uma boa noção de direito tributário e está mais ou menos tranquilo nessas matérias, talvez até um pouco de auditoria também, apesar de que tem muita auditoria governamental aqui. Bom, essas matérias que você já estudou por inteiro, elas devem ficar no modo revisão, com a carga horária menor dentro do seu ciclo de estudos. Se você está assistindo o mini curso completo, o vídeo abaixo eu ensino a fazer o ciclo de estudos. Se não, aqui no YouTube você encontra também outros vídeos em que eu ensino a fazer ciclo de estudos. Mas enfim, carga horária menor, revise via questões e prepare as decorebas para dar aquela revisada na última semana antes da prova. Essa é a linha geral, beleza? Diogo, não, sinto te desapontar, mas eu estou começando agora, comecei há poucas semanas ou há poucos meses. Ah, meu amigo, aí a situação é a seguinte. A gente está falando de uma prova que está marcada para daqui a algum tempo, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses. Dá para você remar bastante, dependendo da sua carga horária. Mas é sempre legal pensar no legado. O que é o legado? É, se não der tempo de estudar o suficiente para essa prova, o que você aproveita para a prova seguinte? Quais são as matérias ruins de legado? Falando de área fiscal. A legislação tributária municipal, infelizmente, só que serve para essa prova, e análise de informações que não é tão comum assim na área fiscal, apesar de que TI tem caído na área fiscal. Matérias que são pouco importantes para a área fiscal também: penal, civil e empresarial. Então, se você está começando, você quer ver até onde você consegue chegar no dia da prova e tal, dê preferência às matérias mais clássicas da área fiscal para você aproveitar essas matérias depois dessa prova. É muito importante ter isso em mente, tá? Mas vai sentindo como é que você está. Esse é o tipo de análise que tem que ser feita pessoa a pessoa, e eu faço isso no coaching, analisando e ajudando os meus alunos. É difícil traçar um geral de como é que você lida com isso. Mas tenha em mente o legado do seu estudo também. Contabilidade geral, direito tributário, administrativo, constitucional, essas coisas servem muito para outras provas. Auditoria também. A parte governamental nem tanto, mas a auditoria serve muito para a área fiscal. É importante ter a visão desse legado. Matérias. Ah, Diogo, eu já estudei quase tudo de português, de constitucional, de administrativo e tal. Eu tenho uma noção aqui de várias matérias, mas infelizmente surgiram 2 ou 3 aulinhas de coisas que eu nunca vi. O que eu faço? Leia essas aulas primeiro, revise via questões. Finalizou, beleza, essa matéria está completamente finalizada, então você vai ficar revisando ela via questões várias vezes. Minha sugestão é você fazer com a matéria finalizada, é você ir para um site de questões, bons sites de questões, você tem o Tec Concursos e o Que Concursos, são os 2 melhores na minha humilde opinião. E o ideal é você ficar ali girando cada um dos assuntos, fazendo 15 questões. 15 questões de cada assunto. Você pega o primeiro assunto, faz 15, faz os 15 do segundo, do terceiro, quarto, chegou no último assunto, você volta ao primeiro, faz 15, blá, 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 vai girando por todos os assuntos várias vezes. 15 questões de cada um. É importante girar várias vezes, porque se você ficar fazendo 300 questões do primeiro assunto, você pode não conseguir chegar no último até a prova. E mesmo que você consiga, você vai ficar muito tempo sem ver cada assunto. Isso não é bom. A prática espaçada, que é você espaçar no tempo o seu aprendizado, diz que é interessante você ver agora, ver daqui a algum tempo, ver depois de um outro tempo, e isso é melhor feito dessa forma. 10 a 15 questões, você consegue girar cada um dos assuntos mais rapidamente. Eu ensino isso também no método Estudo Completo, no mini curso de como estudar para essa prova, em mais detalhes. Então, matéria finalizada, revisão via questões, é isso que você tem que fazer. Basicamente, daqui até a prova. O que você estiver errando, o que você tiver com dificuldade, é pura decoreba, vai jogando para um caderno de erros, prepara esse caderno de erros com essas informações importantes para quando chegar a véspera da prova, você dá aquela decorada geral nas coisas que simplesmente não fazem sentido ou que simplesmente não entram na sua cabeça,
e por isso você vai ter que dar aquela bombada na última semana para lembrar no dia da prova. Você não precisa aprender essas coisas para sempre, tá? Você precisa aprender essas coisas para o dia da prova. E aí entram várias estratégias que fazem diferença. O seu gráfico de aprendizado, vamos falar aqui rapidamente, ele não é assim. Você vai crescendo, crescendo, acumulando conhecimento, uau, fez a prova e passou. O seu gráfico, ele é mais ou menos assim. Você vai crescendo, alcança um certo platô e aí você dá um salto para o dia da prova e depois você volta para onde você estava. Esse salto para o dia da prova é pegando as decorebas impossíveis e você só consegue fazer isso se você tiver organizado essas informações e a minha forma de organizar isso é via caderno de erros. Ok? Bom, essa é uma passada geral do edital e das estratégias de estudo. Tem mais detalhes de como estudar lá no minicurso. Se você tiver interesse, entra lá em estudo completo. Você faz uma assinatura trimestral. Não gostou depois, fica só os 3 meses, sai, não tem problema. Mas tem muita coisa legal, tem lives exclusivas comigo para tirar dúvidas. Tem vários concurseiros trocando informações no nosso fórum de discussão geral. E é muito legal poder ajudar vocês dessa forma também, além do coaching. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Como eu falei, vai ter vídeo novo essa semana, falando sobre a retomada dos concursos e sempre que sair alguma novidade, surge vídeo novo também. Beleza? É isso, bons estudos, boa prova e tamo junto na comunidade e no coaching. Um grande abraço e até a próxima.